Oi, boa tarde. Estamos ao vivo agora pela página aqui do Facebook do Núcleo Materna para iniciarmos a nossa live com a temática Mulheres nas Ciências e nos Espaços de Poder. O Núcleo Materna convidou três mulheres muito potentes, três mães, para comporem essa live, essa mesa virtual, onde nós vamos falar um pouquinho sobre é, as mulheres na ciência, né? Os espaços das mulheres na ciência. Por que que... Tá dando uma interferência aqui no áudio. Por que existem tão poucas mulheres na ciência? Quais são os atravessamentos que as mulheres têm, né? Em especial as mulheres mães, que as impedem, né? Ou dificultam, né? A entrarem nessas áreas. E para isso nós convidamos as professoras Letícia de Oliveira, do GT de Mulheres da UF, e integrante do Parenting Science, a professora Fernanda Staniowski, não sei se é exatamente assim, ainda não decorei o sobrenome, também do Parenting Science, fundadora do Parenting Science e atual coordenadora, e a professora Nara Bigolin, da Universidade de Santa Maria, que vai falar um pouco sobre o projeto dela, também das meninas olímpicas, né? O movimento Meninas Olímpicas. Vou colocar agora a professora Letícia, que vai começar falando. Só um momento que aqui. Vocês enxergam minha tela? Sim. O apontador também, né? Estão aparecendo, estão vendo bem? Posso continuar? Mitali? Oi, professora, você pode continuar, tá tudo certinho. Ah, tá. Tá bom, obrigada. A gente fica sem feedback de vocês. Então, eu queria começar agradecendo muitíssimo a Mitali, o Núcleo Materno, a Nara, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre mulheres na ciência nos espaços de poder, que é o nosso tema de hoje, né? Eu sou Letícia de Oliveira, coordeno o GT de Mulheres na Ciência da UF e também faço parte do Parenting Science, como a Mitali já falou. Então, só para situar um pouquinho vocês, quais são os nossos principais problemas em termos de gênero na ciência, né? Nós temos dois principais. Um é a baixa representação em posições de destaque e liderança, que é o que eu vou comentar mais com vocês hoje. A gente chama isso de segregação vertical. E também uma baixa representação nas áreas exatas e tecnológicas, o que é bem conhecido, né? Dentro desse conceito de divisão sexual, as mulheres muitas vezes ficam com as atribuições de cuidado enquanto os homens ficam nas áreas exatas e tecnológicas. Aqui a gente vai falar então um pouco mais sobre esse efeito tesoura ou segregação vertical, que é justamente o baixo percentual de mulheres no topo da carreira. Então esse é um efeito, né, efeito tesoura, porque vocês observem aqui, que no início da carreira, né, na graduação e na pós-graduação, as mulheres, que essa linhazinha azul, elas são até maioria, mas com o avançar da carreira, as mulheres vão diminuindo o seu percentual, por isso que parece uma tesoura, e para alguns pontos, né, a gente vê que a gente chega num percentual próximo e até zero, né? Esse trabalho é um trabalho da professora Márcia Barbosa, que muitos de vocês conhecem, né, uma pessoa bem importante nessa questão de gênero no Brasil, e ela orientou essa tese da Roberta, que eu fui, inclusive, banca dessa tese, e elas fizeram um mapeamento com milhares de dados desse efeito tesoura brasileiro, né, dessa queda percentual aqui do número de mulheres com o avançar da carreira. Eu chamo a atenção de vocês que, principalmente em relação aos aspectos políticos, a gente observa como é baixa a representação feminina e como isso é preocupante. É importante dizer que isso não acontece só na academia, né, não só na ciência, mas também nas empresas. Quanto mais alto o cargo, menor o percentual de mulheres, né, no gerenciamento das empresas. E na política, esse é um quadro bastante grave. O Brasil tem baixíssima representação de mulheres na política. Também não é um efeito exclusivo do Brasil. Esse mapeamento, esse efeito tesoura que eu mostro para vocês é do Brasil, mas a gente observa um efeito muito parecido em outros países também.
não posso deixar de dizer que, se a gente for contabilizar a questão racial, esse efeito tesoura é ainda muito mais grave, né? Nós temos menos de 3% das docentes de pós-graduação que são doutoras pretas. Então, observem aqui, esse gráfico é um gráfico da Gênero e Número, observem que mulheres pardas e pretas são muito, o percentual é muito pequeno, o que corresponde ao que a Elisa Lucinda sempre fala, né, um apartheid. Então, dentro da ciência, a gente observa esse mesmo apartheid. A questão racial é gravíssima e é um ponto que nós precisamos discutir e refletir. Muitas aqui, então, é feito um desenho esquemático desse efeito tesoura, e muitos fatores podem explicar, né, essa queda no percentual de mulheres com o decorrer da carreira, como vocês observam aqui. Vários fatores, um deles é o viés implícito e os estereótipos de gênero, a questão do assédio dentro da academia é muito grave, a questão da divisão sexual do trabalho, que eu comentei no começo, né, essa questão cultural de atribuir às mulheres as funções de cuidado, enquanto que a parte mais tecnológica é atribuída aos homens, e a maternidade, que a Fernanda vai falar um pouco melhor com vocês. Então, eu vou entrar hoje, vou conversar com vocês hoje sobre essa questão do viés implícito e dos estereótipos, e a Fernanda vai falar um pouco mais sobre a maternidade daqui a pouco. Então, preciso dizer que eu sou neurocientista, né, então eu vou dar uma perspectiva para vocês dentro da neurociência, e por que eu estou dizendo isso? Porque essa questão dos estereótipos de gênero e mesmo do viés implícito, ela é discutida em diversas áreas diferentes, na sociologia, na psicologia, e eu vou dar aqui para vocês o viés, né, a perspectiva da neurociência. Então, o que seria esse viés implícito? É uma informação ativada automaticamente, sem que percebamos e que pode moldar e guiar nossas impressões, julgamentos, sentimentos e ações. Como assim? Então, por exemplo, se eu mostro essa figura, né, um ratinho aqui para vocês, e mostro a caricatura dele logo abaixo, é claro para vocês que aqui eu tenho, né, as orelhas do rato, o nariz, o olho do rato, é uma caricatura do rato. Entretanto, se eu mostro essa imagem para vocês, de um, né, rapaz de perfil, observem vocês que eu posso mostrar a mesma caricatura, né, e vocês vão ter uma percepção completamente diferente dessa imagem, né? Então, o simples fato de eu ter feito uma exposição prévia, ou do rato, ou do rapaz de perfil, muda a percepção que a gente tem do mesmo desenho físico, certo? Então, isso representa muito o que a gente chama desse viés implícito, ou de uma percepção que é modulada pelo contexto. Outro exemplo, né, e é importante dizer assim que a neurociência tem trabalhado muito dentro dessa perspectiva de que a realidade ela é uma construção do cérebro, não necessariamente ela corresponde ao mundo físico. Então aqui eu estou dando um exemplo para vocês, o quadrado com a letra A e o quadrado com a letra B. Se eu perguntasse para vocês qual dos dois é mais claro, provavelmente vocês me diriam que é o quadrado com a letra B. Mas observem que isso não é verdade. Eu não fiz nenhuma manipulação aqui, né, a não ser do contexto mesmo. Então, a gente pode observar que é a mesma tonalidade, é o mesmo contraste, só que a letra A, o quadrado com a letra A, está circundado de quadrados claros, enquanto da letra B, de quadrados escuros, só isso já mudaria a percepção, e eu tenho também uma sombra projetada sobre esse quadrado aqui da letra B. Então, tudo isso muda a percepção. Portanto, a percepção nem sempre corresponde à realidade do ponto de vista físico. Então, a todo momento, o nosso cérebro ele está trabalhando com construção do que é mais provável, certo? De acordo com o contexto. Esse é um trabalho da Isabela Mokaiber, que foi minha aluna de doutorado, com ressonância magnética funcional, e nós recrutamos voluntários que entravam dentro da máquina de ressonância magnética, né? E eles observavam fotos muito desagradáveis de corpos mutilados, né? São super desagradáveis, mas em dois contextos. Um contexto em que a gente dizia que essas fotos eram fictícias, frutos de produção cinematográfica, e num outro contexto em que a gente dizia que essas fotos eram reais. E o que é surpreendente é que as fotos basicamente eram as mesmas, a gente contrabalanceou entre os sujeitos, então alguns viram algumas fotos como reais e outras como fictícias, e é surpreendente porque as regiões cerebrais que classicamente respondem à emoção, como a amígdala e a ínsula, elas são manipuladas por esse contexto. Então, a gente vê uma diferença no contexto real que não aparece no contexto fictício para a amígdala, e a mesma coisa se repete com a ínsula, ou seja, não apenas a nossa percepção é modulada,
mas como a atividade cerebral de estruturas críticas para a emoção também é modulada pelo contexto, pelas instruções que você dá em relação à imagem. Então, aqui a gente viu, né, que há evidências de que a nossa percepção é modulada. Nosso cérebro, ele trabalha com o que é mais provável. Mas a pergunta que eu faço aqui é: há evidências de que o nosso comportamento pode ser manipulado sem que percebamos? Ou seja, será que as decisões que a gente toma diariamente sofrem alguma espécie de influência pelo contexto, né? As decisões, o comportamento em si? Então, há uma literatura muito grande sobre isso. Eu não vou ter tempo, então vou dar um exemplo apenas. Nesse artigo eles fizeram o seguinte: eles recrutaram voluntários cuja tarefa era construir frases com palavras embaralhadas apresentadas na tela do computador. Então, a única coisa que os voluntários tinham que fazer é arrumar a frase para que ela ficasse com sentido. Sem que eles soubessem, alguns foram colocados na condição pró-social, onde as palavras quase sempre tinham esse conteúdo de ajudar, dar, emprestar, né? Elas tinham esse significado, embora não se chamasse atenção para isso. E outro grupo de voluntários ficava na condição controle, onde tinham palavras aleatórias que não tinham um sentido especial. Então, o curioso é que quando eles terminaram, depois de uma hora fazendo esse desenho, né, arrumando as frases embaralhadas, eles foram convidados a fazer uma doação para estudantes que estavam em situação de vulnerabilidade, para compra de livros e ajudar esses estudantes. O que foi muito interessante é que houve uma diferença significativa entre os dois grupos. Ou seja, só da pessoa ficar um tempo organizando palavras que tinham conteúdo pró-social, aumentou a chance de que essas pessoas realizassem doação, né? Esse é o contexto pró-social em relação à condição controle. Então, isso mostra que sim, nós podemos ser manipulados por informações que são colocadas de maneira implícita, né? De maneira não percebida para a gente. E, bom, para quem trabalha com propaganda, isso é quase óbvio, né? Porque se consegue vender um produto como a Coca-Cola, que obviamente não tem nada de saudável, né? Nem de nutricionalmente não tem nada ali que seja importante, ou muito pouco, e se vende a ideia de saúde, de beleza, de energia, né? Ideias que não correspondem necessariamente ao produto. Na época que se podia fazer campanha dos cigarros, era a mesma coisa, né? Um produto completamente não recomendável em termos de saúde e era associado com beleza, com saúde, etc. E aí eu pergunto aqui, se nosso comportamento ele pode ser manipulado implicitamente, a gente já viu isso também, será que o contexto social, né, poderia ocorrer uma manipulação implícita pelo contexto social? Então, será que a gente é manipulado pelo contexto? E aí a resposta também é sim, né? A própria propaganda já nos mostra isso. E aqui essa figura eu queria justamente mostrar para vocês isso. Então, o viés implícito e a construção dos estereótipos, ele entra nessa questão. Provavelmente nós não trataríamos da mesma forma, mesmo que inconscientemente a gente não percebesse, essas pessoas, e a gente trataria de maneira diferente de acordo com o gênero, de acordo com a raça, de acordo com o tipo de vestimenta que a pessoa usa. Então, o viés implícito, ele pode explicar a dissociação entre o que a pessoa acredita e gostaria de fazer, por exemplo, tratar todos igualmente, então essa é uma premissa, a gente, né, gostaria de pensar que tratamos a todos de maneira igual, e associações implícitas negativas que estão em seus pensamentos e ações. Entretanto, isso não necessariamente acontece. Então, a gente tem os estereótipos implícitos construídos. Como é que a gente define esse estereótipo implícito? Então, uma definição aqui da literatura diz o seguinte: é uma atribuição inconsciente de qualidades particulares a um membro de um determinado grupo social. Então, por que a mulher vai ter esse determinado tipo de perfil de comportamento? Porque é negro, porque é velho, certo? Então, são esses estereótipos. Aqui, se a gente fizer uma pesquisa no Google, aqui eu coloquei o FreePic, mas em outro banco de dados, se a gente colocar enfermagem, não precisa colocar enfermeira, mas colocar enfermagem, vocês vão ver que aparece basicamente figuras femininas. Se colocar engenharia, também não coloquei engenheiro. Quando aparecem figuras humanas, a gente vê que basicamente aparecem figuras masculinas. Então, esses algoritmos que a gente vê aí no Google, nas redes, etc., estão reproduzindo na verdade, o que a gente constrói socialmente. Né? Isso é uma reprodução do que a sociedade e a nossa cultura já construiu. Para vocês verem como isso começa cedo, esse aqui é um trabalho feito lá nos Estados Unidos que avaliou pais e mães explicando para seus filhos como é que os experimentos funcionavam em museus de ciência.
Então, observem que, independente da idade, de 1 a 3 anos, de 4 a 5 ou de 6 a 8, o percentual de explicações oferecidas para os meninos que estão na barra escura era muito maior do que para as meninas, independente da idade. Obviamente que os pais não tinham consciência de que eles davam mais explicações para os meninos, né? É uma coisa completamente implícita, mas aí a gente já pode observar como isso é forte, né, dentro da nossa cultura. Tem vários outros exemplos, eu também não vou ter tempo, só vou falar de mais um. Esse trabalho foi publicado na Science em 2017, e eles viram que o estereótipo de gênero afeta a autoimagem das meninas desde muito cedo. Então, como é que era esse trabalho? Eles mostravam para as crianças um texto que descrevia uma pessoa muito inteligente. Ela era mais inteligente que existia no trabalho. Respondia as coisas rápido, encontrava facilmente a solução para os problemas, uma associação com brilhantismo. E mostravam faces de pessoas. E a pergunta era: quem você acha que provavelmente é essa pessoa muito inteligente? Então, nos primeiros anos, é conhecido esse fenômeno é conhecido na psicologia, as crianças tendem a escolher o próprio gênero, e a gente observa, então, que na idade de 5 anos, né, aqui é a resposta dos meninos, o brilhantismo é associado mesmo ao próprio gênero, mesmo nas mulheres. Mesmo nas mulheres, mas vejam o que acontece dos 5 para os 6 anos. Há uma queda para as meninas, essa associação com o próprio gênero vai sendo diminuída, enquanto que para os meninos permanece constante. Isso sugere para a gente que nessa idade, entre 5, 6, 7 anos, já começa a entrar essa questão dos estereótipos implícitos de maneira muito efetiva. E aí a gente pode refletir o que acontece nessa idade. A entrada da televisão, da escola, né? A criança começa a entender melhor os estereótipos que são construídos, então é um ponto de reflexão também. E por que isso é ruim, se é que isso é ruim, né? Quais são as consequências, então, da existência desses estereótipos? Primeiro, que traz um viés de avaliação que traz prejuízo para o gênero feminino. Como assim? Se eu pegar um currículo, tá? Então, isso aqui é um currículo para um cargo de gerente de laboratórios, foi mesmo um estudo feito pelo Moser Rakuzin, em 2012, e ele pegou o mesmo currículo e distribuiu para 2 grupos, né? Avaliadores do grupo A, composto de homens e mulheres, avaliadores do grupo B, composto de homens e mulheres. E a única coisa que foi mudada nesse currículo foi o primeiro nome. Então, aqui hipoteticamente, né? Para alguns, né? Para o grupo A foi João de Oliveira, esse currículo era de um nome masculino, enquanto que para o grupo B o nome era de uma pesquisadora feminina. Isso aqui era para um cargo de pós-doc lá nos laboratórios dos Estados Unidos. Gerenciador de laboratório, muitos deles são pós-docs. O que eles observaram? Né? Então, eu pergunto para vocês, será que esse mesmo currículo, ele teria uma avaliação diferente de acordo com o nome? Né? O fato de ter um nome masculino ou feminino mudaria a avaliação desse currículo? Sim, como vocês podem imaginar, a resposta é sim. Vejam as pontuações de competência, como diferem entre homens e mulheres, as mulheres são as barras mais claras, empregabilidade e, o mais curioso de tudo, o salário estimado também era bem diferente. Então, isso mostra que a gente tem aí um viés implícito de avaliação que prejudica o gênero feminino. Há outros artigos, eu não tive tempo de trazer para vocês, porque estou tentando falar o mais rápido possível para a gente ter tempo de discutir, mas há outros bem interessantes, depois eu posso falar um pouquinho mais desses outros trabalhos para vocês, nessa mesma linha. E isso traz consequências práticas. Então, esse artigo eu só trouxe para vocês para mostrar o seguinte: eles analisaram 54 journals da Nature, tá? Que são revistas, como todos vocês sabem, de alto impacto. O que eles observaram? Só 3% desses artigos tinham mulheres na primeira autoria, só 18% mulheres na última autoria. Quanto maior o fator de impacto da revista, menor o número de artigos com mulheres na última autoria, ou seja, as mulheres estão com muita dificuldade de emplacar artigos como pesquisadoras sêniores em revistas de alto impacto, e artigos com mulheres em posições chaves, ou seja, primeira ou última autoria, são frequentemente menos citadas, o que é bastante grave, porque a citação dos artigos é super importante, né, para a nossa carreira de cientista. E aqui esse artigo é interessante porque eles fizeram, dentro da área da ecologia, uma revista específica, Behavioral Ecology, fez duplo cego, ou seja, os revisores não sabiam o gênero nem a identidade, né, de quem eles estavam avaliando nos artigos. Observem que aumentou o número de mulheres na primeira autoria, mostrando que realmente parece que
esse efeito de viés implícito é bem importante. Também gera, só um último slide aqui para falar disso, também gera uma questão na questão dos projetos, né, nos editais de financiamento, ou seja, a gente poderia perguntar, além desse prejuízo na avaliação, será que para conseguir financiamento de pesquisa também ocorre prejuízo? Sim. Então, aqui o primeiro trabalho foi feito na Suécia, é um trabalho mais antigo, que mostrou que candidatas mulheres precisavam ter 2 vezes mais publicação para obter a mesma nota de competência em comparação aos homens, quando concorriam a uma posição de pós-doutorado. Tem outros artigos nessa linha, um mais recente, que analisou diversas submissões do NIH, que é uma das principais agências de financiamento do mundo, se não for a principal, né, com mais dinheiro, é americana, e mostrou que as cientistas mulheres até conseguem financiamento, mas elas têm mais dificuldade de renová-los. Né? Então, isso é um ponto importante, porque a continuidade da pesquisa, a renovação dos grants, ela é muito importante para consolidar essas mulheres, principalmente como investigadoras principais. E leva também, né, então, toda essa questão do viés implícito leva a uma diminuição de desempenho. Então, mais recentemente, a gente conhece, nem tão recentemente assim, mais de, sei lá, 30 anos para cá, a gente conhece um fenômeno chamado ameaça pelo estereótipo, ele é bem conhecido na psicologia, e essa figurinha aqui representa um pouco do que seria essa ameaça pelo estereótipo, né? Essa sensação de se sentir muito diferente ou não pertencente àquele ambiente. Então, é uma sensação implícita de ameaça por fazer parte de um grupo que normalmente ele é visto como negativo ou excluído daquele contexto, é uma sensação de exclusão ou não pertencimento. Isso é grave, intuitivamente, todos nós podemos imaginar, né? Todos nós já sentimos essa sensação de não pertencer a algum espaço. Se formos mulheres, se formos grupos subrepresentados ou de minorias, isso é muito mais evidente. Mas será que isso de fato traz prejuízo? E por quê? Por que na nossa espécie isso é tão importante? Então, eu queria chamar a atenção de vocês para esse autor, o Tomazello, que ele mostra o seguinte, ele defende em vários artigos que nós não apenas somos sociais, como os primatas de modo geral são, mas nós, na verdade, somos ultrasociais. O que ele quer dizer com isso? Nós dependemos visceralmente uns dos outros para a nossa sobrevivência. Então, ao contrário também do que é muito falado, né, de que a nossa espécie ela sobrevive apenas pela competição, na verdade, a nossa espécie é extremamente cooperativa, e a nossa força vem dessa união. Eu costumo dizer, né, se qualquer um de nós fosse colocado numa savana africana, sozinho, a chance de sobrevivência seria mínima, porque nós não temos garras, não temos unhas, não somos velozes, não somos fortes, a nossa força vem do grupo, da união. E o Tomazello mostra que a gente, desde muito cedo, crianças com 2 anos ou menos, já exibem um comportamento que a gente chama de pró-social, altruísta, de ajuda ao próximo. Então, nesse vídeo aqui que eu vou passar rapidinho para vocês, a gente vê o experimentador tentando abrir, né, a porta, ele faz de conta que não consegue abrir a porta, e a gente vê a criança ali com menos de 2 anos do lado da mãe, ela tem cerca de 1 ano e 8 meses aqui. Ó, ela nem conhece esse experimentador e ela vai ter um comportamento de ajuda, né? Já numa idade tão inicial, tão cedo, né? Ela olha para o experimentador e tenta ajudá-lo. Aqui só o último para mostrar rapidinho para vocês, ó. O experimentador finge que deixa cair um grampo no chão e que não consegue pegar. Ela vai até lá, não consegue nem ficar em pé direito, né? Ou seja, isso é muito cedo mesmo, e ajuda o experimentador. Então, esse comportamento altruísta, ele é muito importante para a nossa espécie, e, por outro lado, fica fácil de entender por que a exclusão social ela é tão alarmante, angustiante e dolorosa. Na verdade, há uma série de trabalhos que mostram, inclusive, que a exclusão, essa sensação de não pertencimento, essa dor de rejeição social, compartilha no cérebro a ativação de regiões muito semelhantes a regiões que são ativadas para dor física. Então, a dor de exclusão social ativa no nosso cérebro regiões muito parecidas à dor de rejeição física, a dor de física, né, de dor física. E o que explica um pouco que às vezes as pessoas até falam, se referem, né, a uma dor da perda de alguém como se doesse fisicamente, porque realmente existe uma superposição nesse compartilhamento, né, nessas informações no cérebro. E, de fato, a exclusão social, então, ela é péssima.
Aqui, só para mostrar a capacidade da ameaça pelo estereótipo, então, se a gente estiver numa situação onde a gente se sente não pertencente, onde a gente tem um estresse, né, de não inclusão, olha o que acontece. Então, esse é um teste de matemática aplicado para homens e mulheres, e no primeiro enunciado as pessoas recebem o seguinte texto. É um exercício de resolução de problemas para um estudo sobre aspectos gerais do processo cognitivo. Então, não tem nada a ver com você, é um estudo geral para estudar processo cognitivo. Não há diferença no desempenho entre homens e mulheres para esse teste. Agora, no segundo grupo, eu ativo essa ameaça pelo estereótipo. Eu digo, olha, é um teste padrão para estudar diferenças de gênero na performance de matemática. Eu nem preciso dizer qual é a diferença, porque tradicionalmente as mulheres são associadas a um baixo desempenho em matemática em comparação aos homens. Então, eu crio ameaça pelo estereótipo. O que eu vejo? O desempenho das mulheres cai. Então, essa é uma questão. Não só toda essa questão dos estereótipos implícitos, ela de fato pode impactar no desempenho das mulheres. E isso não tem nada a ver com o real desempenho delas, né? Com o conhecimento delas. Tanto assim que se eu fizer uma intervenção educativa, que é o terceiro grupo, então eu digo que é um teste para avaliar matemática, mas eu informo o que está acontecendo. Então eu digo assim, é importante ter em mente que se você se sentir ansioso enquanto faz o teste, essa ansiedade pode ser resultado dos estereótipos negativos que são amplamente conhecidos na sociedade e não tem nenhuma relação com a sua capacidade de fazer o teste. Quando a pessoa conhece esse efeito, olha o que acontece. As diferenças, quando você tem intervenção educativa, essas diferenças desaparecem. Por isso que é tão importante, a gente tem feito tanto esforço de falar desse fenômeno de ameaça pelo estereótipo, né, do viés implícito, para justamente que nós tenhamos, né, nós mulheres, negros, LGBTs, a gente tenha consciência de que, às vezes, a ansiedade que a gente sente não tem a ver com o nosso desempenho, e se a gente for consciente dela, é o primeiro passo para que a gente consiga combatê-la. O viés implícito e a ameaça pelo estereótipo, eles não acontecem só com as mulheres, acontecem com cor da pele, com raça, com nível socioeconômico, presença de deficiência, e até mesmo homens brancos e ricos podem sofrer com esse fenômeno. Então, alguns artigos na literatura dizem que se você pega não asiáticos e diz que vai comparar o desempenho deles, né, com asiáticos para uma tarefa de matemática, você ativa também esse mecanismo nos homens brancos. E por que a gente quer mudar esse cenário, né, de exclusão? Né, por que a gente quer que as mulheres, os negros, os LGBTs, eles cheguem no topo, eles ocupem todos os espaços, eles entrem nas áreas tecnológicas? Por que isso? Porque primeiro por justiça, né? Isso já seria suficiente. As mulheres são metade da população, os negros são metade da população, então por justiça. Segundo, por eficiência, então há vários artigos, eu também não vou ter tempo de falar muito, mas há vários artigos que mostram que a diversidade, de modo geral, leva a uma melhor ciência, isso deveria até ser meio intuitivo, né? Porque quando eu tenho diversidade, eu amplio os pontos de vista, as questões que são levantadas e as áreas investigadas pelos pesquisadores. Só fazendo um breve parêntese aqui, recentemente saiu um artigo mostrando que para os pássaros se tinha a ideia de que as fêmeas quase não cantavam e geralmente eram os machos que cantavam, né, para as aves. E foi observado que isso não é bem assim, na verdade, muitas fêmeas cantam, e quem liderou essa pesquisa foi uma mulher. Então, provavelmente, se não houvesse uma mulher liderando essa pesquisa, talvez esse aspecto não tivesse sido tão bem estudado. Eu queria agradecer aqui essas professoras, essa parte toda de viés implícito, nós trabalhamos em conjunto, então a Eliane Volchan e a Fátima Hertal, lá da UFRJ, a professora Karen Calaza e eu, né, ali na Universidade Federal Fluminense, então nós temos feito essa palestra de viés implícito nas escolas, em vários espaços. E se eu tiver mais 5 minutinhos, eu tenho, Mitali, me fala aí, por favor. Não estou enxergando vocês. Eu queria falar só um pouquinho sobre as propostas de apoio às mulheres. Eu acho que 2 minutinhos eu falo. Então, eu queria só comentar com vocês, né? Eu sou coordenadora desse grupo de trabalho lá na UF, Mulheres na Ciência, e uma das possibilidades de apoio é justamente a gente criar essas políticas. Então, a Fernanda vai falar daqui a pouco para vocês do Parenting Science, que é um movimento que eu faço parte também, eu considero um movimento maravilhoso, com ação, assim, está sendo divisor de águas, eu acho que dentro dessa questão das mulheres na ciência, principalmente com relação à maternidade, mas não só em relação à raça também.
mas eu acho que as ações locais complementam bem esse mapeamento mais geral que o Parent tem feito. Então, os grupos dentro das instituições, universidades, agências de fomento, eles são fundamentais. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo nosso aqui da UF, né, desse GT, que é coordenado por mim e pela professora Karen Calaza, mas ele tem mulheres de diversas áreas do conhecimento, da física, da engenharia, da biologia, da economia, da psicologia, ciências sociais, tem mulheres que são estudantes, técnicos administrativas, então a gente está tentando até melhorar o máximo que a gente consegue a diversidade dentro desse GT, isso é muito importante, e só para dar uns exemplos do que a gente já conseguiu na UF. A UF, por exemplo, foi a única universidade que conseguiu pelo menos uma recomendação de flexibilização de carga horária para docentes que cuidam de crianças, idosos ou pessoas com deficiência agora, né, durante a pandemia da Covid, durante o ensino remoto. O que a gente acha, houve um grande debate dentro da UF e a gente acha que é uma vitória grande que tem inspirado outras universidades. E a UF tem colocado de maneira inédita nos seus editais a questão da maternidade. Então, por exemplo, o edital de monitoria, agora recentemente, preconiza pontuação diferenciada para as discentes mães que concorrem ao programa. E a UF foi totalmente pioneira, a primeira universidade a colocar alguma política de apoio à maternidade em seus editais foi a UF, quando ela incluiu no edital PIBIC, né, para iniciação científica, uma pontuação diferenciada aí para as pesquisadoras cientistas que estavam pedindo a bolsa e que estivessem tido em licença maternidade, tivessem filhos pequenos. Depois eu posso falar mais se for o caso. Nós produzimos 2 materiais que eu acho que são importantes. Um é o manual que tem uma proposta de política de apoio à maternidade para todas as universidades, e o outro é bem relacionado ao que eu falei hoje, é o manual de boas práticas para processos seletivos, reduzindo o viés implícito. Então, a gente fez toda uma discussão, tem muitas referências sobre o viés implícito e como combatê-lo. Esse é o nosso site, e eu teria muito mais coisa para falar, mas é importante deixar para discussão. Eu queria agradecer muitíssimo o espaço e a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Obrigada, professora Letícia. Sua pesquisa é uma pesquisa muito importante. A gente consegue compreender, né, um pouco as dificuldades que as mulheres e alguns grupos têm em relação até a própria autoimagem, né? Como que nós queremos mais mulheres na ciência, mas será que as mulheres se enxergam, né, nesses espaços? Será que eu acho assim uma pesquisa muito, muito importante. Agradeço muito por trazer para a gente. Eu vou adicionar aqui para conversar um pouco com a gente a professora Fernanda, adicionar aqui na nossa tela. A professora Fernanda vai falar um pouquinho sobre alguns fatores, né, alguns fatores relacionados às mulheres, falar um pouquinho sobre a maternidade e para dar prosseguimento a esse debate que a gente está construindo aqui. Então tá, boa tarde, gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Então vou botar minha apresentação aqui. Aí eu vou contar, na verdade, para vocês rapidinho, né, o que é o trabalho do Parenting Science, o que é esse movimento que a gente criou e o que a gente tem feito nesses 4 anos de vida do Parenting Science, né, e um pouquinho desse período da pandemia que a gente está vivendo agora. Então, só apresentar para vocês, hoje o Parenting Science é formado por 18 cientistas, né, são 17 mulheres e um cientista homem, o Felipe aqui entre a gente, né, e além desse grupo central do Parenting Science, a gente tem, desde o mês passado, né, as nossas embaixadoras e embaixadores, que são 73 cientistas em todo o Brasil, né, representando cada uma as suas regiões, e vão ter um trabalho muito importante em levar as ações do Parenting Science para suas instituições, para suas regiões, para suas realidades. Então, ao todo, hoje, formalmente, o Parenting Science conta com 101 cientistas, né, de todo o Brasil. Mas por que a gente precisa falar sobre maternidade na academia? Porque a gente ainda vive num ambiente que não aceita a maternidade como parte da carreira das cientistas. Então, aqui são algumas frases que eu ouvi depois do nascimento do meu primeiro filho, eu sou mãe de 3 agora, né? Então, a questão de nem foi contratada direito, já foi ter filho, né? Porque existe essa sobreposição entre a gente se tornar mãe,
né, e o início da nossa carreira, para aquelas que vão ter filho depois de já estar numa posição dentro de uma universidade, né. As pessoas têm uma visão bastante errada do que é licença maternidade, né, então a gente tem a ideia de que é ok, né, opa, passei aqui, tá em casa só cuidando de um bebê, por que tu não pode estar escrevendo um artigo, por que tu não pode responder um e-mail? Né? As pessoas não entendem que se a gente conseguir tomar banho, fazer uma refeição, já é uma vitória nesse período de licença. Tá? E, acima de tudo, ela precisa ser um período respeitado, o que não é. Né? A gente tem bastante da questão das pessoas ainda enxergarem como besteira, a gente fala de impacto da maternidade na carreira, porque isso vem associado com o eu conseguir. Eu estou aqui, por que vocês não conseguem? Né? Que também está atrelado à questão de a gente achar que tudo é um esforço pessoal, né? Que se alguém não está conseguindo é porque aquela pessoa não se esforça o suficiente, né? Enquanto, na verdade, o que a gente tem é um sistema que não permite que aquela pessoa avance na sua carreira. Tá? E, por fim, a gente tem essa questão muito forte na academia da separação da vida pessoal e profissional, como se isso fosse possível. Então, a gente precisa falar sobre maternidade, porque a gente ainda está nesse contexto. Tá? Então, a Letícia falou do efeito tesoura, né? A gente tem isso muito claro quando a gente vai olhar dentro das nossas universidades. Então, lá no início, na graduação, mulheres são maioria, mestrado e doutorado, a gente tem mais ou menos o mesmo número de bolsistas. Tá? Quando a gente vai avançando, esse número vai diminuindo muito. Tá? Então, quando a gente chega lá no topo, os nossos bolsistas de produtividade do CNPq, que recebem este mérito, esse reconhecimento da sua carreira, a gente tem hoje só 36% de bolsistas mulheres. Tá? Mas, além disso, uma coisa que é super importante da gente discutir, né, que é esse dado que tem aqui da Gênero e Número sobre a idade dos bolsistas. Então, para homens, né, a maioria dos bolsistas estavam na faixa de 50 a 54 anos, e para mulheres de 55 a 59 anos. Tá? Então, a gente tem, né, além de chegar em menos número nesse topo dessa carreira aqui, a gente ainda demora mais tempo. E certamente a maternidade é um dos fatores, né, que influencia nessa trajetória da mulher dentro da ciência. O primeiro projeto do Parenting Science foi fazer um panorama, né, de qual é o impacto da maternidade, da paternidade na carreira científica aqui no Brasil. Porque quando a gente surgiu lá em 2016, 2017, esses números não existiam. Aí, para a gente conseguir conversar com as nossas agências de fomento, era extremamente importante, né, ter esses dados para fundamentar o desenvolvimento de qualquer política de apoio ou ação de apoio. Tá? Eu vou mostrar para vocês os dados só das cientistas mulheres, tá? Porque apesar do nosso esforço de ter deixado o estudo aberto por 2 anos, o número de participantes homens foi muito, muito, muito pequeno. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui os dados referentes às cientistas mulheres. Então, a primeira pergunta que a gente faz para essas cientistas, né, é de quem é que cuida dos filhos? Para a gente tentar entender um pouquinho da rotina dela. E a gente tem aqui 50% delas dizendo que somente a mãe, né, responsável pelos cuidados com o filho, e só 28% disseram que divide igualmente, né, os cuidados das crianças com o companheiro ou companheira. Tá? Então, isso a gente já é um problema bastante grande, tá? Porque a gente está reproduzindo dentro da academia, que é uma questão social, né, em toda a nossa sociedade, onde quem cuida dos filhos é a mãe. Tá? Isso vai impactar em algo bastante importante. A gente não faz ciência das 9 às 5, isso não é o nosso mundo de dedicação, né? A ciência nos exige muito mais do que isso. Então, a gente pergunta para essas cientistas se elas conseguem trabalhar em casa. Tá? E a gente tem 45% das cientistas dizendo que não, que elas não conseguem desenvolver nenhuma atividade em casa relacionada ao trabalho, tá? E só 14% disseram que sim, que conseguem trabalhar, né, normalmente em casa. Então, a gente entra nessa questão de disponibilidade de tempo. E qual é o impacto imediato que a gente tem? A gente perguntou para essas cientistas mães se elas perderam prazos, né, relacionados principalmente a fomento. Né? A gente precisa de ciência para fazer dinheiro, precisa de dinheiro para fazer ciência. Aí a gente tem 52% dessas cientistas dizendo que sim, que em decorrência das obrigações relacionadas à maternidade, né, elas perderam algum prazo importante. Né? Então, a gente já tem esse problema, né, a gente entra nessa cascata de efeitos, né, e que vai se muito piorar dessa questão de competitividade,
né, por causa da produtividade depois do nascimento dos filhos. Então, a gente está falando aqui de publicações, né, ao longo da carreira da cientista, a barra vertical que tem ali é o nascimento do primeiro filho, tá? E em todas as áreas do conhecimento, quando o primeiro filho nasce, é uma queda significativa, né, do número de publicações. Tá? O ano de nascimento geralmente é um ano que a mulher está em ascensão, né, e vai ter uma queda bastante grande nesse número de publicações. Tá? Esse efeito dura uma série de anos, tá? E o que a gente precisa? Né? A gente precisa de políticas de apoio que façam com que essa queda seja revertida mais rapidamente. O impacto vai ter, né? Porque, enfim, com a licença, a dedicação aos filhos, a gente quer se dedicar aos filhos, isso vai acontecer. O que não pode é essa mulher, por estar se dedicando ao filho, ser penalizada, né? E aí, então, entra naquele círculo de que tu está produzindo menos, tu ganha menos verba, menos bolsas, e aí ganhando menos verbas e menos bolsas, não consegue retomar a produção, e aí fica, né, esse número de anos sem conseguir retomar a carreira. Então, é extremamente importante a gente ter esses dados, né, e o Parent conseguiu alguns avanços em função de ter mostrado claramente, né, em números, o que a gente já sabia que era a realidade das cientistas aqui no Brasil. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês das ações que a gente tem desenvolvido, né, nesses 4 anos do Parenting Science. Eu não vou falar de tudo para a gente não tomar muito tempo, tá? Mas alguns pontos são extremamente importantes, tá? Então, primeiro, a gente precisa que a maternidade seja reconhecida, né, dentro do ambiente acadêmico e nos nossos currículos. Né? Se alguém for olhar o meu Lattes, né, vai ver que lá em 2015 e 2016 eu não publiquei nenhum artigo científico. Tá? Se não houver nenhuma justificativa, a pessoa simplesmente vai assumir que eu fui improdutiva este ano, nesses 2 anos. Tá? Então, a gente lançou nas redes o movimento Maternidade no Lattes, logo depois do nosso primeiro simpósio, né, sobre maternidade e ciência, que foi em 2018. Né? Então, a gente fez, né, um pedido para que as cientistas adicionassem lá na biografia do Lattes o período de licença maternidade. E foi bem legal, a gente teve bastante engajamento nas redes sociais, mas isso precisava virar uma ação. Então, a gente fez uma carta formal ao CNPq, né, requisitando que existisse um campo para informação dos períodos de licença no Lattes. Né? Então, se alguém vai olhar meu Lattes, vai ver que, enfim, eu tive 2 licenças maternidade seguidas, né, e por isso, em 2015 e 2016, eu não publiquei nenhum artigo científico. Essa carta foi entregue em julho de 2018. Em março de 2019, o CNPq fez um anúncio de que, então, iria fazer esta mudança no currículo, mas, infelizmente, isso não saiu do papel. Então, a gente precisa cobrar isso, porque é extremamente importante esta informação. Mas não basta simplesmente essa informação estar lá. Então, o que a gente precisa, né, que é o terceiro quadrinho que a gente tem ali, que a licença maternidade, de fato, seja considerada, né, quando forem analisar os currículos. Então, nos editais de financiamento, na questão de progressão de carreira dentro das universidades, nos concursos públicos, seleção de mestrado e doutorado, enfim, isso tem que ser considerado, este período da licença maternidade. O que a gente já conseguiu de avanços? A Letícia falou do caso da UF, que foi, de fato, a primeira universidade que trouxe essa questão da licença maternidade para os seus editais. Então, o que a gente pede? Quando vai se olhar o currículo, geralmente nos nossos editais de fomento aqui no Brasil se olham 5 anos, então a gente vai estender para cientistas que estiveram em licença maternidade nesse período, se olhar 6 ou 7 anos. Né? Alternativamente, o que a UF tem feito é uma pontuação diferenciada, né, para cientistas que tiveram em licença maternidade, né? Ou algumas instituições, né, no caso de bolsas, criaram cotas, né, para cientistas que estavam em licença maternidade no período de 5 anos. Então, a gente realmente quer que a maternidade esteja no Lattes, mas que ela seja utilizada, né, a informação seja utilizada de uma maneira prática. E a gente conseguiu esses pequenos avanços. Quando a gente é mãe, principalmente, né, de crianças pequenas, a questão de participar de eventos científicos é bastante complicada. Então, a gente tem uma luta bastante grande da normalização das crianças estarem em eventos científicos, mas principalmente, né, de pensar o ambiente científico também como um ambiente para a criança. Então, nos eventos do Parenting Science, a gente sempre oferece recreação, né, e obviamente aceita as crianças dentro dos auditórios e tudo mais. Então, essa também é uma discussão bastante importante. Tá?
Como eu disse, eu não vou falar, né, de todas as ações e demandas, mas tem o último quadrinho aqui que é realmente importante, tá? É que a gente precisa, né, discutir a questão da divisão de tarefas entre homens e mulheres no cuidado dos filhos, e isso não vai acontecer enquanto a gente ainda tiver uma licença paternidade de 5 dias. Não são nem 5 dias úteis, gente, são 5 dias corridos. Então, desde o nascimento da criança, a gente já deixa bem claro, né, quem é que tem que cuidar. Então, a gente realmente precisa, enquanto sociedade, discutir isso. Tá? É inaceitável, para a criança é inaceitável, tá? Mas quando a gente está falando de divisão de tarefas, isso também se torna um fator. A gente realmente precisa conversar sobre isso. E só para encerrar, tá? Então, essa fala rapidinha sobre o Parenting Science, a gente tem feito né, esses trabalhos ao longo do tempo, e vou trazer só um pouquinho de dados a respeito da pandemia. Então, a gente entrou nesse período de pandemia, então, desde metade de março, a gente está em isolamento social, sem rede de apoio, né, seja ela paga ou, né, de familiares. Então, agora só em alguns estados tem se retomado, né, abertura de creches, de escolas. Então, o que aconteceu, né, com as cientistas nesse período de pandemia e isolamento social? Então, lá em maio, a gente já estava bastante preocupada, né, com essa situação, então a gente publicou essa carta na Science a respeito do impacto da pandemia para as mães acadêmicas, tá? Porque não adianta, né, filhos em casa 24 horas, interrupções a cada 5, 10, 15 minutos, a gente não consegue produzir da mesma maneira. E, infelizmente, essa questão de divisão de trabalho doméstico e de cuidado ainda é completamente desbalanceada, então a gente tem um impacto muito maior para as mulheres do que para homens. Então, essa carta serviu como início, mas, né, a gente gosta de trazer números para as discussões, principalmente porque é a linguagem que a gente consegue falar nas agências de fomento, que é o principal alvo de ação do Parenting Science. Então, nos meses de abril e maio de 2020, a gente fez um levantamento. A gente teve mais de 14 mil respostas aos nossos questionários, tanto de alunos de pós-graduação, quanto de pós-doutorandos, quanto de docentes. Quem quiser acessar todos os nossos dados estão disponíveis no nosso site, então, parentinsights.com, vocês têm lá o informativo com todos os dados. Eu não vou mostrar eles aqui, mas eu quero mostrar algo que ficou muito claro. A gente analisou diferentes aspectos de produtividade durante a pandemia, seja a possibilidade de seguir com o trabalho remoto, submissões de artigos, cumprimento de prazos, e em todos os cenários existe uma diferença de gênero. Então, mulheres estão produzindo menos do que homens, e quando a gente traz algumas intersecções, né, para o gênero, a gente vê que mulheres com filhos estão produzindo menos, e mulheres negras, independente de filhos ou não, também estão tendo sua produtividade mais afetada do que mulheres brancas e do que homens. Tá? Então, a gente realmente precisa conversar sobre o impacto da pandemia ser um fator de reverter os poucos e pequenos avanços que a gente teve na questão de equidade de gênero, né, a questão da parentalidade dentro da ciência. Então, 2020 vai ser um ano de muitos retrocessos se a gente não agir. Aí, o que a gente pode fazer, especificamente falando da pandemia? O primeiro, algumas agências já têm feito, né, de fomento e universidades, que é a questão de ampliação e flexibilização de prazos. Não dá para achar que agora, nesse período, com, né, tantas restrições, né, na disponibilidade de tempo, que os cientistas vão estar conseguindo fazer pedidos, prestações de contas da mesma maneira do que os cientistas. Então, algumas agências já ampliaram a questão de bolsas da pós-graduação, foram ampliadas, alguns editais tiveram prazos ampliados também. Então, isso é fundamental. Tá? Em todo edital, neste momento, tem que haver essa consideração. No mundo ideal, né, pós-pandemia, a gente deveria ter editais de financiamento específicos para esses grupos que foram mais afetados. Tá? Mas, no momento, aqui no Brasil, a gente tem um problema muito sério de financiamento da ciência, né? Então, não tem como esperar que isso vá acontecer, mas seria, né, a gente sempre traz essa recomendação porque seria o ideal. Tá? A questão de análise dos currículos, 2020 e 2021 vão ser anos onde a disparidade de gênero, em número de publicações, principalmente, vai ser muito grande. Então, a gente precisa pensar como é que a gente vai avaliar os currículos, tá? Porque a gente não pode considerar esse futuro próximo como normal. Né? Questões práticas,
Então, a gente ainda continua com as crianças em casa, em muitos casos, então, horários de reunião, atividades, né, remotas que a gente tem feito agora precisam ser pensadas considerando a situação de mães e pais que estão atendendo os filhos, que estão envolvidos em educação à distância dos filhos também, né. A Letícia mencionou, né, até onde a gente sabe, é a única universidade que fez essa recomendação explicitamente nas suas normas, né, de redistribuição de carga horária de atividade didática e administrativa durante esse período, né, onde a gente ainda está em isolamento social. Tá? Mas o principal, tá, gente, o que a gente já precisava na academia, que é a questão da empatia, tá, ficou mais do que nunca necessário nesse momento da pandemia. As realidades são muitas, não tem como a gente medir todo mundo da mesma maneira nessa situação. Então, a gente realmente precisa, né, mais do que nunca, lutar por um ambiente mais inclusivo, né, dentro da academia. Tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês rapidinho. Né? Quem quiser nos seguir, a gente está em todas as redes sociais. Né? Então, só um pouquinho da história do Parent nesse momento. Obrigada, professora Fernanda. É muito importante a gente visibilizar esse debate, né, sobre a maternidade dentro da academia. O trabalho Parent Science é um trabalho muito importante, né, que versa sobre, né, as estudantes de pós-graduação, as pesquisadoras. Nós sabemos que o problema é um pouco mais profundo, ainda existe as estudantes de graduação que também passam pelas mesmas situações, é muito difícil. Então, visibilizar esse debate é extremamente importante, porque um passo que a gente dá na pós-graduação, na graduação, de mostrar que existem mães dentro, né, da academia, mães e pais, mas que as mulheres elas são mais impactadas, né, relativamente em relação à maternidade, e é por isso que nós estamos abrindo aqui esse espaço para a gente falar, mais uma vez, sobre a importância da maternidade dentro da universidade. Agradeço muito, muito pelo trabalho que você trouxe, pelo trabalho desenvolvido pelo Parenting Science. Nós vamos falar agora com a professora Nara. A professora Nara também tem uma apresentação aqui para a gente. Professora. Boa tarde, professora. Boa tarde, tudo bom? Consegue carregar para nós a apresentação? Consigo. Aqui. Deixa eu estar. É esse? Não está aparecendo para mim aqui a sua apresentação, está aparecendo só essa tela fechada. Não? Não, só então deixa, a tela fechada. Então deixa eu compartilhar aqui. Será que saiu o compartilhamento? Então, eu já vou aproveitar e pegar o link que estou compartilhando, daqui a pouco deve aparecer na tela, tu me avisa quando aparecer. Eu vou só pegar, antes de começar, a minha fala vai ser no sentido de comparar, o mundo olímpico em relação ao espaço de poder, que é o tema, né, as mulheres e o espaço de poder, mas antes eu simplesmente vou fazer um link com as falas anteriores sobre a questão da maternidade e o impacto na carreira. Então, aqui, simplesmente, olhando lá as publicações do CNPq, essa linha azul é as publicações que eu tive. Então, em 2001, eu tenho 3 filhos, nasceu a primeira filha. Eu ainda tinha resultado de pesquisa, publiquei alguma coisa. Em 2004, nasceu a segunda filha, mas ainda tive tentativa de continuar publicando, aqui em 2005. E 2006 nasceu o terceiro filho, então, que é a primeira filha, o segundo filho, a terceira filha. Depois de 2006, eu simplesmente, durante 10 anos, eu não consegui mais publicar. Então, no momento que o trabalho que eu fiz com o Parent Science não é 1 ou 2 anos. Isso é claro que é muito mais tempo. Claro, eu não sei se existe uma relação em relação à quantidade de filhos. E aqui tem mais um dado interessante. Os meus filhos, eu não tinha rede de apoio, e eu optei por não colocar as crianças em escolinha, nem creche, né? Aí, em 2003, os meus filhos começaram a participar da Olimpíada Científica. Então, essa linha azul aqui
as premiações que a minha primeira filha teve em Olimpíada Científica, a verde, a segunda, e agora aqui o terceiro. Então, quanto não é importante para o pessoal que é do mundo científico ser mãe. Então, claro que elas hoje são grandes olímpicas porque eu dediquei muito tempo do meu tempo de trabalho para elas. E uma coisa que é interessante, eu fui bolsista durante 14 anos do CNPq e não tive produtividade e pesquisa, justamente foi quando eu tive filho. E hoje meus 3 filhos são bolsistas do CNPq, eles são bolsistas devido às Olimpíadas. Então, é extremamente importante que as mães cientistas tenham filho e tenham tempo para se dedicar à maternidade, e isso leva tempo. Mas então agora eu vou falar do espaço do poder, então minha fala vai ser no sentido de qual é a relação dos espaços de poder e das Olimpíadas Científicas. Então aqui simplesmente para trazer, todo mundo tem conhecimento disso, o poder executivo, o poder judiciário, a representação feminina é mínima, aqui são os desembargadores de São Paulo, aqui o primeiro escalão do governo federal, e não dá para deixar de falar, essa foto todo mundo conhece, a foto à esquerda, né, da conferência de 1927, em 2011 teve a mesma conferência, a representação feminina continua a mesma, né? Eram 2 mulheres, mas era o dobro, mas eu vou chamar atenção para a foto da direita. Então, essa foto da direita aqui foi tirada em 2016, mas a realidade foi sempre a mesma. Esse grupo aqui é um grupo que foi convocado para ser treinado para as Olimpíadas Internacionais de Matemática. E foi devido a essa foto, a essa situação, que a gente criou o movimento Meninas Olímpicas. Então, aqui nessa foto, vocês vão perceber, tem apenas uma menina. Essa semana olímpica que ocorreu lá, o que acontecia? Os meninos dividiam quartos entre 2 ou 3. No final do dia, depois de um dia de treinamento, eles iam jogar nos quartos, e a menina era proibida de ir no quarto dos meninos jogar. Ou seja, ela tinha que ficar sozinha num quarto. Então, imagina a gravidade, por que uma menina vai continuar num treinamento numa Olimpíada Internacional de Matemática se ela não tem ninguém para compartilhar? 100% dos professores dos treinamentos são homens, e quem organiza as Olimpíadas são também homens. Então, num público lá de 50 pessoas, ela era a única menina. Então, imagina o que isso significa. Agora, vamos para os números. Aqui nós temos 3 fotos, que são sempre as mesmas. A de cima é as Olimpíadas Internacionais de Física, a equipe brasileira que representa. De baixo, a Olimpíada Internacional de Matemática. Essas fotos são sempre iguais, em que sentido? São sempre meninos. E no meio a gente vê uma foto com meninas. Olha, tem meninas nas Olimpíadas, porque é a Olimpíada Europeia de Matemática para Meninas. Tá? Então, se a gente olhar os números aqui, existe uma relação estreita, e é justamente essa, uma relação estreita entre as Olimpíadas e os prêmios Nobel. Então, aqui nós temos a IMO, que é uma Olimpíada de Matemática, tá? Ela existe desde 79, 247 alunos participaram, só 7 meninas. Então, isso é um percentual de 2,83. A Olimpíada Internacional de Informática, ela existe desde 99, que o Brasil participa, de 80 alunos, apenas uma menina, que foi esse ano, tá? Esse ano nós tivemos pela primeira vez uma menina na equipe. Na Olimpíada Internacional de Física, que é a IFO, que o Brasil participa desde 2000, teve 100 alunos e uma menina, que teve há um certo tempo atrás. Então, um percentual de 1%. Agora a gente vai... Não, e o detalhe é que os alunos que participam da Olimpíada Internacional são fortes candidatos para receber prêmios Nobel. Então, existem muitos alunos que foram ouro na IMO, por exemplo, que recebem a medalha Fields, que é o Prêmio Nobel da Matemática. Então, olha a relação. O problema não começa lá no final, não é com as pessoas com 40, 50 anos recebendo o Prêmio Nobel. O problema começa no ensino médio, onde as meninas não participam das Olimpíadas de competição. Então, olhando aqui para o Prêmio Nobel, na matemática, ela existe desde 1936, 90 homens, uma mulher, e ela ainda morreu em 2017, né? Então, é 1,66%. Na informática, a Olimpíada existe... Só um pouquinho aqui. A Olimpíada existe desde 1966, então teve 72 homens participando, apenas 2 mulheres, então o percentual de 2,73, 2,77. E na física, desde 1901, 206 homens, 4 mulheres. Então, um percentual de 1,85. Então, olha o interessante disso, que tanto na participação das Olimpíadas Internacionais, quanto nos prêmios Nobel, a participação das mulheres é em torno de 1 a 3%.
Daí a gente não é coincidência, então a gente vai começar a olhar os números, porque a gente percebeu uma relação estreita entre tudo o que acontece nos espaços de poder, acontece exatamente da mesma forma, com os viés, com a segregação, com o viés vertical e horizontal, na segregação vertical e horizontal nas Olimpíadas. Aí a pergunta é, mas desde quando não tem meninas nas Olimpíadas? Aqui nós temos 2 gráficos, tá? Das Olimpíadas Internacionais de Informática, que é a linha laranja, e a Olimpíada Internacional de Matemática, que é a linha azul. Então, no início, a gente percebe que tem uma confusão aqui, né? Eu acho que os dados não são registrados da maneira correta, depois de uma baixada. A partir de 1993, a participação feminina na principal Olimpíada de Matemática do mundo é 10%. E isso se mantém até hoje. A informática é igual, começou um pouco mais tarde, começou em 89, então tem uma confusão no início, que eles não cadastram direito os dados. Agora, a média móvel é 2%. Desde quando? Desde sempre. Tá, mas isso só no mundo? Não, a gente pegou aqui, tem a BIMEP, que é a principal Olimpíada do mundo, né? Em termos de quantidade, que tem 18 milhões de alunos que participam. Se nós olhar desde que ela existe em 2005, a premiação das meninas é exatamente igual. E aí nós temos um detalhe. A linha de baixo amarela são ouros, tá? Então, o ouro tem menos meninas, depois vem prata, bronze. E o interessante é que 50% das meninas passam para a segunda fase. E outro fato muito interessante é que existem 2 fases na BIMEP. Os meninos que vão melhor na primeira fase vão melhor na segunda fase. As meninas não. As meninas que vão melhor na segunda fase, elas não têm na primeira fase, elas não têm o mesmo desempenho na segunda fase. Então a pergunta é por quê? Então aqui que a gente vai perceber, a gente vai ver que a participação é 50% e vai diminuindo. E esse não é o único fato. Significa que as Olimpíadas são a partir do 6º ano. É o 6º, 7º, 8º, 9º e o ensino médio. No 6º ano, as meninas são em maiores quantidades. No ensino médio, elas desaparecem. A gente deve entender que, com o passar do tempo, as meninas vão perdendo a capacidade intelectual, e isso acontece em absolutamente todas as Olimpíadas. E aí eu vou chamar a atenção para esses dados aqui. Então, o que a gente percebe, as mulheres não evoluem? Sim. Por exemplo, na advocacia, foi pegado um dado na Cielo, a gente percebeu que em 2000, as mulheres já são as maiorias na área de direito. Na medicina, em 2009, as mulheres já são a maioria na medicina. Só que tem um detalhe. Por exemplo, pediatria, 70% das mulheres, 70% dos pediatras são mulheres, e na neurocirurgia são só 10%. E isso é a primeira coisa. Apesar das mulheres em maioria, saiu uma lista 2 anos atrás dos 27 melhores médicos de São Paulo, não existia nenhuma mulher. Nessa minha apresentação, eu não vou abrir os dados, mas simplesmente eu peguei, a diplomacia existe no Brasil desde 1995, antes das mulheres não podiam ser diplomata, e de lá até hoje, a quantidade de mulheres que ingressa é de 20%. Então, eu poderia até entrar no detalhe. A pergunta é, por que no direito e na medicina as mulheres aumentou a quantidade de mulheres, e por que na diplomacia, desde que foi criado, em 1950, a quantidade de mulheres que entra é a mesma? E aí, vamos pegar o gráfico aqui, à direita, à esquerda, aqui embaixo, sobre medicina, direito e as ciências físicas. Então, houve um aumento de mulheres. A ciência da computação, ela teve uma queda. Inclusive, o meu curso é ciência da computação, né, minha formação é em ciência da computação. Quando entrei na minha graduação em 88, de 60 alunos, só existia 6 meninas, era só 10%. Em 1974, na USP, a primeira turma, 73% dos ingressantes eram mulheres, e hoje, a média de meninas nos cursos de computação no Brasil são 13%. A pergunta é, por quê? No direito, na medicina, as mulheres aumentaram, na diplomacia se manteve igual nos últimos 100 anos, né? Quase 100 anos, 70 anos, e por que na computação elas diminuíram? Aí tem um detalhe, hoje, entre os 10 homens mais ricos do mundo, 6 são da área da tecnologia. Então, hoje, a tecnologia, a inteligência artificial, eu fiz meu doutorado na área de inteligência artificial, nessa área é uma área de prestígio e é uma área que tem o poder financeiro associado. Então, isso é um fato muito interessante. Então, o fato tem a ver com a profissão, e aí tem mais um detalhe. Hoje sabe-se que a enfermagem, a área de magistério tem uma predominância na educação básica de mulheres, né? No ensino básico, na pré-escola, são 89% são mulheres,
e no ensino médio é 74% de mulheres. Só que tem um pequeno detalhe. Nas grandes escolas preparatórias para o ITA, o IME, que são os vestibulares mais disputados do Brasil, ou para aplicar para a Universidade Americana, o que a gente chama das escolas tops, os professores do ensino médio são praticamente 100% homens. E aí a pergunta é, por que nas escolas públicas as mulheres que dão aula no ensino médio são 74%, e por que nas escolas privadas, onde o salário pode variar de 10 a 50 mil, são apenas homens dando aula? Minhas filhas estudam nessas escolas, né, e elas não têm professoras mulheres. E a pergunta é, qual seria a questão? É a profissão? Não, tudo leva aqui, com esses gráficos aqui, que não é a profissão. Diplomacia é ainda um cargo de prestígio, conforme o prestígio vai diminuindo, as mulheres vão aumentando. Então, há um viés muito estreito em relação a isso. Então, aqui à esquerda está Mulheres no Espaço de Poder, tá? Então, aqui foi feito em relação a todos os níveis, tá? Eu não vou falar aqui porque o tempo é curto. Então, por exemplo, as juízas no nível inicial, intermediário e final, as juízas levam 8 anos a mais para progredir na carreira, porque não podem mudar de cidade por causa dos filhos. Isso também em relação às diplomatas, elas têm muito problema para progredir na carreira. Por exemplo, as diplomatas só são enviadas para a África, elas não conseguem ir para uma diplomacia nos Estados Unidos, na Europa, elas não conseguem ir para esses lugares, né? Então, aqui nós vemos, diria, o prestígio dos cargos no poder. Então, a gente vê que as mulheres são 51%, aí as juízas são 32%, as reitoras 28%, as produtividades de pesquisa, aqui, gente, vocês sabem melhor, né? Podia abrir, aqui se tu abrir, tu vai ver que A1 tem uma percentual de mulher menor do que as outras, né? Mas aqui eu fiz simplesmente uma média de tudo junto. As diplomatas são 20%, as desembargadoras são 19%, apesar das juízas, que fazem o concurso, ser 44%, a Associação Brasileira de Ciência, 16%, a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa, 15%, mas até o mandato passado foi 10%, devido a ações afirmativas das mulheres ter cotas na TV e recurso, houve um aumento de 50% das mulheres eleitas. No Senado é 13%, as prefeitas, no Executivo, as prefeitas são 11%, as diplomatas no final da carreira são 11% também, o Conselho da Bovespa são 7%, sendo que 4% são herdeiras, os governadores 3%, o Prêmio Nobel 3%, e esse ano foi um ano extraordinário, nós tivemos 100% de mulheres no Nobel da Química, uma mulher na Física e teve uma mulher na Literatura, então vai aumentar um pouco esses números. Presidente da República, nós tivemos só uma na história, né? E presidente de grandes empresas, das empresas que são listadas na Bovespa, na história teve uma única presidente, que foi a Magazine Luiza, não sei se estão acompanhando, ela faz N ações afirmativas em relação à raça, em relação a gênero, né? É uma mulher, assim, muito atuante. Então, a Magazine Luiza, a Magazine Luiza foi a única mulher até hoje presidente de uma empresa. Então, aqui fica claro que tanto nas Olimpíadas quanto nos espaços de poder, conforme vai aumentando a dificuldade, o prestígio do cargo vai diminuindo as mulheres. Aqui à nossa esquerda nós temos a Olimpíada Científica. Quando a gente percebeu que o gráfico das Olimpíadas Científicas é igualzinho ao espaço de poder, a gente viu que tinha uma relação. Então, a astronomia, pegando bem a nossa esquerda, a astronomia é uma Olimpíada que dá 20 mil medalhas, tá? Então, essa relação que tem aqui, que a gente vê que as meninas vão diminuindo por quê? Quanto mais prestígio e menos medalha tem uma Olimpíada, quanto mais prestígio tem uma Olimpíada, menos menina tem. Então, se olhar aqui as Olimpíadas Internacionais, a participação feminina é mínima. A UBI, que é informática, 2%, a UBM é 5%. Essas Olimpíadas têm poucas medalhas. Então, quanto mais difícil e mais prestígio tiver a Olimpíada, menos menina tem. Então, se a gente olhar aqui, é coincidência? Será que realmente é coincidência que o espaço de poder e as Olimpíadas Científicas têm exatamente a mesma representação? Então, vamos lá. Eu peguei só 2 exemplos aqui. Aqui nós temos a Leda Braga, ela participou da Olimpíada Internacional de Matemática, a Tabata Amaral, imagino que todo mundo conhece a Tabata Amaral, ela participou da Internacional de Astronomia e Química. A Leda Braga, ela foi considerada a mulher mais poderosa do mundo do fundo de multimercado. Ela usa a ferramenta de inteligência artificial no mercado de ações. Então, a pergunta, por que a gente se preocupa com as meninas em Olimpíada de Conhecimento?
Porque essas meninas, e não só as meninas, os meninos também, quem participa da Olimpíada Científica depois atua em espaço de poder. E a relação do percentual nas Olimpíadas Científicas e nos espaços de poder é exatamente o mesmo. Então, no momento que a gente fez essa descoberta, então hoje a gente trabalha no movimento Meninas Olímpicas com várias ações. Eu vou falar apenas de 3 aqui. Então, a gente pegou e mapeou todas as meninas, né? Então, aqui só para mostrar para vocês, para ficar claro que a direita é da astronomia, onde tem muitas medalhas, as meninas são 50%. A direita é de matemática, justamente a matemática. Hoje, os olímpicos de matemática vão todo para o sistema financeiro, né? É uma área altamente valorizada. Então, vocês podem contar que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meninas. Tá? Então, isso só para deixar claro. O que a gente fez? A gente começou em 2016, então ninguém tinha percebido, e não, isso não é só na matemática, em todas as Olimpíadas de Conhecimento, ninguém tinha percebido que não existia meninas nas Olimpíadas. Então, a gente ia nos treinamentos, a Mariana, minha filha mais velha, que participou das Olimpíadas Científicas, ela ia no treinamento e ela era sempre a única mulher. A gente percebeu que era em todas as Olimpíadas. Então, em 2018, a gente começou a propor a criação de troféus justamente para abrir essa discussão. Por que não tem menina nas Olimpíadas Científicas? Então, foi da Química, Física, Matemática. Isso foi a primeira coisa que a gente fez. Agora, a gente está no segundo momento. Todo ano, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, pela Procuradoria da Mulher, ela faz uma homenagem para as meninas. E olha esses dados interessantes. Olha que interessante. Em 2014, eram 4 meninas. Em 2016, 9 meninas. E em 2018, 15 meninas. Essas são as meninas que foram ouro no Rio Grande do Sul, na BIMEP. E aí a pergunta é, de uma hora para outra, as meninas começaram a ficar mais inteligentes? Como é que começou a aumentar tanto a quantidade de meninas nas Olimpíadas? E o interessante, a cidade de Frederico Westphalen, que é a cidade onde eu moro, 100% das premiações, todas as medalhas de ouro em todas as Olimpíadas, 100% são meninas. A média nacional é 10%, e aqui em Frederico é 100%. Se tu ir na rua e perguntar para o menino, tu não vai fazer Olimpíada? Ele vai ter que dizer, não, eu não vou fazer, porque eu nunca vou ganhar uma Olimpíada. É só as meninas que ganham. Então, a professora Letícia falou sobre isso, né, quando tu acredita nas coisas. Então, isso é claro e nítido, isso é muito claro nos números. E o que a gente está fazendo agora, a gente está propondo a criação do Prêmio Meninas Olímpicas nas Assembleias Legislativas de todo o Brasil, né. Então, já foi protocolado na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e nós estamos em negociação com Minas Gerais, Ceará e Santa Catarina. Então, a ideia é que todas as Assembleias Legislativas do Brasil criem um prêmio especial naqueles estados, porque através do poder público a gente viu que o impacto é imediato. Então, devido às homenagens que a gente fez com a Assembleia Legislativa, o impacto foi enorme com as meninas. Bem, aqui é a última coisa que eu vou falar. Agora nós estamos organizando o primeiro torneio feminino de computação, porque hoje na Olimpíada Internacional de Informática, só 2% da equipe são meninas, né? Então nós estamos organizando esse torneio, que vai ser dia 8 de setembro. Nós temos uma equipe enorme, maravilhosa, que está trabalhando nisso, né? Para que as meninas tenham um modelo, porque todos os professores que dão aula na Semana Olímpica são homens, né? Para que as meninas tenham um modelo, e com isso a gente tem certeza vai conseguir reverter a subrepresentação de meninas nas Olimpíadas Científicas, e nós acreditamos que se nós reverter a subrepresentação das meninas nas Olimpíadas Científicas, nós vamos reverter a subrepresentação das mulheres no espaço de poder. Então era isso. Professora, tem um comentário aqui no chat que eu vou colocar, se você quiser comentar. A Luana está falando que ela sempre foi aprovada nas Olimpíadas, vou botar aqui na tela. Eu sempre fui aprovada nas Olimpíadas de Matemática para a segunda fase, do fundamental ao médio, mas nunca tive nenhum treinamento ou incentivo para me preparar. Quando chegava na segunda fase, não tinha nenhum êxito. Esse comentário ilustra um pouco, né, de como que vai se perdendo as meninas, né, nesse processo do ensino fundamental e ensino médio, e vai se perdendo as meninas nesse processo. O que acontece, o que deve acontecer especificamente para a gente perder as meninas nesse processo? Sim, foi feito um estudo que 87% das meninas de 12 anos, elas fazem atividades na casa, tá? E lava a louça, cuida dos irmãos. E os meninos são 11%. A Rússia fez um trabalho muito interessante que diz que
das Olimpíadas Internacionais, olha que interessante, em relação aos meninos, tem todos os meninos de todas as classes sociais que vão para as Olimpíadas Internacionais, tá? Então, nós temos de todas as classes sociais. A gente viu que a participação da Olimpíada não tem a ver com a condição financeira dos pais e nem com a questão intelectual dos pais. Mas tem uma relação. As meninas que participam da Olimpíada Internacional são todas filhas de classe média. Então, os meninos de comunidades vulneráveis chegam nas Olimpíadas Internacionais, mas as meninas nenhuma chega. Por quê? Porque elas estão em casa, cuidando dos maninhos e fazendo o serviço da casa. Porque, que nem essa comentou, para tu chegar na segunda fase, tu tem que estudar. Tu até pode passar na primeira fase. Para se chegar numa Olimpíada Internacional, é muito estudo, não é pouco estudo. Ninguém que tem, eu tenho que ir alto. Tu pode ter um que ir alto. Se tu não for treinado, tu nunca vai chegar. Então, o maior problema que a gente viu em relação, por que os meninos chegam e as meninas não? Porque as meninas estão cuidando da casa e dos maninhos. Obrigada, professora. É importante, quando a gente traz todos esses dados, né? Nós estamos aqui munidas de dados relativos às mulheres, à maternidade, mas é importante entender que existe uma questão histórica, social em cima da mulher, né? E que não vai ser de uma hora para outra que isso vai mudar, mas ocupar os espaços, ocupar também dentro da universidade, essa criação de grupos de trabalho, de grupos de estudos relacionados à mulher, isso tem um impacto, né? Até pouco tempo nós não víamos ser falado sobre maternidade, sobre mulheres dentro da universidade. Hoje nós estamos aí, o tempo todo ocupando esses espaços. Então, assim, trazer essas questões, visibilizar essas questões, não só a parte aqui nós estamos falando sobre ciência, né, nas mulheres nas ciências, mas também as ciências humanas estão aí também para trazer dados também históricos e sociais e a gente conseguir fazer essas ligações. Vamos abrir aqui um espaçozinho para finalizar com um debate sobre o que nós falamos até agora, sobre o que foi falado até agora. Tem alguns comentários aqui que eu posso colocar para ajudar aqui nesse debatezinho final. A Fontel falando como esse debate é importante. Muitos agradecimentos às professoras. Vocês querem falar mais um pouquinho sobre a representatividade das mulheres nas ciências, nos espaços de poder? Oi, Mítali, posso falar? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Então, eu acho que a Nara fez uma apresentação muito interessante, né, da questão das meninas nas Olimpíadas, e só reforçar que eu acho que, na verdade, isso tem muito a ver com o que eu falei na primeira parte, essa sensação de não pertencimento, né, de exclusão, porque é um ambiente muito masculino. Então, além da gente ter essa associação de brilhantismo com o gênero masculino, que começa muito cedo, eu nem mostrei outros dados para vocês, mas a Unesco fez um levantamento em vários países, e eles mostraram que as meninas de 5 a 6 anos já acham que matemática é coisa de menino, que não é o perfil delas, né? E como a Nara falou, isso não é por acaso, né? Isso está associado sempre com uma questão de poder e de dinheiro, e eu imagino que essa questão da dificuldade das meninas, principalmente de classes menos favorecidas economicamente, seja uma completa sensação de exclusão, né? Porque a própria condição socioeconômica já é um fator de exclusão imenso. Aí você faz a intersecção disso com gênero, com raça, né? Muitas vezes existe essa intersecção. Fica praticamente impossível, por exemplo, uma mulher negra, a gente até tem as exceções honrosas, né? Mas fica muito difícil, porque é uma sensação de exclusão que pode levar mesmo a um baixo desempenho, que não tem nada a ver com a competência da pessoa, né? Uma questão construída, como eu coloquei aqui na apresentação. Então, eu acho que isso representa bem essa questão das meninas olímpicas, representa bem essa questão do viés implícito trabalhando a todo vapor. A todo vapor. Então, além da questão da divisão sexual do trabalho, as meninas são mais, a elas é atribuído, né? Atribuída a questão de trabalho doméstico, que a Nara falou, e isso é verdade para o IBGE, tem dados que mostram, né, que nós mulheres
As mulheres, em média, gastam mais do que o dobro do tempo em atividades domésticas e cuidados do que os homens. Então, isso acontece a vida toda, praticamente. Mas, além disso, que é um fator importante por si só, mas, além disso, tem essa sensação de não pertencimento. Eu acho que isso tem que ser combatido. E como é que isso é combatido? A gente tem que aumentar a representatividade. Então, é muito importante que as mulheres ocupem os espaços nas áreas exatas e tecnológicas, nos espaços de poder, para a gente começar a quebrar esse ponto de não representatividade, essa sensação de exclusão, de não pertencimento. Em congressos científicos tem vários dados que mostram isso também. As mulheres, elas são menos convidadas e quando são convidadas, elas aceitam menos. Então, se vocês olharem os congressos científicos, várias sociedades já fizeram esse levantamento. As mulheres, muito poucas, estão naquelas que a gente chama de key lectures, né? Aquelas palestras mais importantes que reúnem o congresso todo. Muito poucas mulheres em todas as áreas. Claro que nas exatas e tecnológicas é ainda muito pior, mas mesmo nas áreas onde você tem um predomínio de mulheres. Então, a gente tem muito a caminhar, a gente conseguiu um avanço, mas tem muito ainda a caminhar. Só para fazer algumas considerações em relação a isso. Obrigada. Obrigada, professora. Nara, quer... Quero. Eu não falei de um viés na minha apresentação que é extremamente importante. Olimpíadas é lugar de meninos brancos, tá? Se não tem meninas, eu pergunto, existem meninas negras lá? Não. Não existe meninas negras lá. E aí tem uma coisa muito interessante. A primeira Olimpíada a fazer uma ação afirmativa, eu volto a dizer, as ações afirmativas têm sido espetacular, o impacto está sendo enorme. A Olimpíada Paulista de Matemática foi a primeira a criar troféu para meninas, tá? Foi em 2016. Na primeira edição, a menina seria de menina de escola pública, tá? Porque nas privadas as meninas são melhores. Aí, a menina que ganharia, ela tirou alguma coisa do tipo 3,5 de 10. Eles não queriam dar o troféu para a menina. Ela não conseguiu nem medalha. Como é que ela ia ganhar um troféu de meninas olímpicas se ela não conseguiu nem medalha? É claro que eu disse, olha aqui, nem pensar que isso não dá para escola privada, as meninas estão bem, vão dar para essa menina sim. Deram, tá? No ano seguinte, quem ganhou o troféu foi uma menina que ficou com medalha de ouro. Existem várias medalhas, tá? Tem o ouro, primeiro um, segundo ouro, terceiro ouro. Aí ela conseguiu um ouro. A menina já conseguiu um ouro, já pulou de nada para um ouro. E a menina ela era uma afrodescendente, tá? Tem uma foto para dizer que ela é afrodescendente. No ano seguinte, isso foi 2016, 2018, não, 2019, tá? Em 2019, ano passado, quem ganhou foi uma menina que ficou no primeiro ouro. Vocês têm ideia, uma afrodescendente ficou primeiro ouro. Isso não existe na história, isso não existe em lugar nenhum. Aí perguntei para ela veio na escola pública. Gente, eu sei a dificuldade, ela está com a dificuldade para ter conseguido que é o primeiro ouro. Não é pouca coisa. Que nem a menina disse, eu fiz o ensino fundamental, eu não fui treinada, eu não consegui ir para frente. Eu perguntei para ela, como você conseguiu isso? Sabe o que ela me disse? Eu olhei a foto da menina no passado e disse, se ela conseguiu, eu também consigo. Obrigada, professora Nara. Acho que é um comentário que deixa explícito a importância do viés implícito, né? Que a professora Letícia trouxe para a gente como dados, a importância da gente conseguir se enxergar da própria autoimagem da mulher, né? Eu achei bem impactante, assim, quando desde tão pequena a menina ela já começa a perder essa imagem, né? De alguns espaços que não são delas, já não se encaixar, já não é muito, muito, muito interessante. Professora Fernanda, você gostaria de fazer alguns comentários finais? É só nesse mesmo sentido da representação, né? A gente ainda tem na academia aquele conceito de que para ser bem-sucedida a gente tem que escolher entre a vida pessoal e profissional, né? Que não dá para ter os dois. Isso na maternidade é bastante forte. A gente ouve muita gente dizendo que eu deixei de ter filhos por causa da minha carreira. Então, de fato, a gente precisa de duas coisas, né? Primeiro, mostrar que é possível. Agora já é possível. O que acontece é que demanda um esforço sobrenatural, né, das nossas alunas da graduação, das nossas pós-doutoras, né, das nossas alunas da pós e das docentes e cientistas, exige, né, um esforço muito maior para elas do que para os outros. Então, a primeira coisa é mostrar que dá, a gente consegue,
né? E aí partir para ação para que não seja desse jeito. Não tem que ser uma luta diária, não tem que ser um esforço sobrenatural para que a gente consiga, né? E aí entram as ações afirmativas que a Nara falou, né? Tanto questão de raça quanto de gênero, elas são sim necessárias e eficientes, né? São essas ações que vão encurtar o tempo para a gente ter mudanças significativas nas questões de gênero e raça na academia. Então, a questão da representatividade, ela é importante em todos os cenários. Ela vai falar de gênero, ela vai falar de raça, e ela tem essa questão da maternidade também, né? Porque a gente tem vários problemas na academia de postergação da maternidade. A gente já tem filhos mais tarde, né? Para quem esperou a carreira, né? A gente tem mais filhos mais tarde do que a média geral. A gente tem muitas, né, questões de ficar postergando a maternidade o máximo possível, e aí a gente entra nos problemas de não conseguir, né, os problemas reprodutivos que vêm com a idade, a gente não tem o que fazer, é biológico, né, então a gente realmente precisa conversar mais abertamente sobre, a gente não tem que escolher, a gente não tem que postergar, o que a gente precisa é que o sistema entenda que a maternidade vai fazer parte da carreira da cientista, não a torna incompetente em nenhum sentido, mas vai ser necessário que existam ações para permitir que aquela cientista, sem que seja um esforço sobrenatural, né, se mantenha na carreira e seja, né, reconhecida pelo seu mérito, pelo seu talento, que certamente ela tem tanto quanto qualquer, né, um homem que chegou 10 anos antes no topo da carreira do que uma mulher. Então, só esse comentário, a representatividade ela tem esse papel em todos, né, todas as intersecções que a gente for olhar de gênero, raça, maternidade e tudo mais. Obrigada, professora. Nós aqui do Núcleo Materno agradecemos muito a presença de vocês. Se pudéssemos, teríamos colocado mais outras meninas do núcleo aqui para conversar, trazendo um pouco também falar um pouco sobre as ciências humanas, mas não foi possível. E nós agradecemos imensamente a presença nesse Dia das Crianças, né? O feriado, nós estamos aqui falando sobre maternidade, sobre todos esses impactos na nossa vida. Espero que tenhamos outras oportunidades de fazer outros debates como esse, né? Deixar, visibilizar mais esse assunto sobre a mulher, sobre as ciências, sobre a maternidade. Agradeço todo o coração, todas as meninas do núcleo pela presença de vocês. E vamos fechar aqui a live agora. Obrigada. E também não vou tomar todo o espaço do feriado de vocês, né? Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Tchau, até a próxima.